Ah, muito obrigada para quem iniciou a gravação. Vou pedir que cada um de nós contacte os seus convidados, vai fazendo alguns reminders para eles se juntarem a esta sessão que será fantástica. Temos mais 4 minutos para nos juntarmos. Vamos ter uma conversa extraordinária durante 1 hora de tempo. Estou a ver o número de participantes a subir, isso mesmo. Vamos convidando mais pessoas. Vamos convidando mais pessoas. Podemos também testar o nosso campo de mensagens. Vamos dizendo de que província nós estamos a assistir. Já temos aqui a Oswaldina, que nos vê de Tete, a Yara Maputo, Kátia Maputo. Sejam muito bem-vindas. Vamos convidando mais pessoas. Temos só mais 2 minutos e já iniciamos. Vamos convidando mais pessoas. Olá, Eunice Maputo. Olá, Lúcia Maputo. Lucília Maputo. Abda também Maputo. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos convidar, vamos convidar. Esta sessão normalmente tem acima de 200 participantes. Vamos convidar mais pessoas. Importante para ver. Olá, Josefina de Xai-Xai. Lúcia Yotamo Nampula. Uau, Nampula. Vamos chamando mais pessoas. Vamos chamando mais pessoas. Esperança Nhambane. Catarina nos vê de Maputo. Falta só mais 1 minuto e já começamos. Podem partilhar a live também. Assim, mais pessoas juntam-se a nós. Olha, Beauty, não é sempre que as pessoas terão essa oportunidade de aprender algumas coisas interessantes. É isso mesmo, doutora. Por isso temos que tentar o máximo partilhar. Eu gosto da ideia de partilhar a live. Gosto mesmo. Então, já são 25. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão, de palestra que é organizada pela Neolife, Eagle Team. Então, hoje temos um tema bastante interessante, onde vamos falar sobre exames que podem salvar a vida das mulheres.
e crianças, não é? Ou fetos. Então, meu nome é Beauty Simango, sou membro da Neolife há alguns anos e tenho o enorme prazer, de ser a mestre de cerimônias para esta noite. E antes de chamarmos a nossa ilustre convidada, permitam-me contar um pouco, de onde é que nós viemos ou quem é que permite que estas sessões aconteçam. Nós temos as sessões de saúde feminina todas as terças-feiras, terça sim, terça não. Terça sim, saúde feminina, terça não, saúde masculina. Então estejam à vontade para participarem destas sessões todas as terças-feiras. Oh, E somos membros da Neolife Eagle Team, que é a equipa que está a organizar estas sessões fantásticas. E a Neolife é uma organização dedicada à promoção da saúde e bem-estar e faz isso através da ciência da nutrição. E na Neolife acreditamos que prevenir é sempre melhor do que remediar, e também acreditamos que quando unimos conhecimento, como fazemos nestas palestras, e quando unimos também hábitos de vida saudáveis e suplementação nutricional de qualidade, damos ao nosso organismo melhores condições para vivermos com saúde, energia e termos uma melhor qualidade de vida durante muitos anos. E é exatamente com este propósito que nos reunimos aqui hoje, onde teremos como palestrante uma mulher extraordinária, uma mulher bastante entusiasmada, bastante apaixonada e que tem uma paixão muito, mas muito alinhada com o propósito da Neolife. Ela é uma mulher que cuida e também traz vidas ao mundo. Vou pedir de forma virtual que façam uma forte salva de palmas para recebermos a doutora Carla Macamo, a nossa médica ginecologista obstetra e membro deste grupo. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. O microfone, o microfone é todo seu. boa noite, Beauty e a equipe da Neolife, ao qual eu faço parte também. Boa noite a todos que estão ligados de Maputo ou Moçambique e também Angola. Acredito que tem pessoas aí que estão ligadas através da Angola. Quero agradecer a Neon Live por esta oportunidade. É sempre bom, é sempre entusiasmante e é sempre um prazer para mim poder estar a falar da saúde da mulher, que é a minha área de atuação, como fez referência a Beauty. Eu sou médica ginecologista e obstetra e fico sempre entusiasmada quando tenho de falar sobre a saúde, principalmente a saúde da mulher. E não seria diferente. Hoje vamos falar sobre a saúde feminina e vamos dar ênfase em relação aos exames que realmente podem salvar a vida das mulheres. A saúde da mulher vai além da ausência de doença. Não se resume apenas em tratar doenças, inclui vários aspectos, como, por exemplo, a promoção da saúde, a prevenção das doenças, o acesso aos exames de rastreio, o planeamento familiar, os cuidados durante a gravidez, a saúde mental, que é muito importante para que todo este conjunto de saúde seja pleno, a prevenção da violência, a menopausa e a qualidade de vida nesta fase. O objetivo é garantir sempre o bem-estar em todas as etapas da vida. E a prevenção das doenças permite diagnosticar doenças antes do aparecimento dos sintomas. Muitas doenças, como os cancros e outras doenças ginecológicas, podem ser prevenidas ou tratadas precocemente, mas é importante
que todos tenham consciência de que, desculpa, é importante que todos tenham consciência de que o tratamento só é feito de forma eficaz quando estas doenças são diagnosticadas numa fase muito precoce de aparecimento. Desculpa, estou a ter algum problema na rotação do slide. Não sei o que está a acontecer. Boa noite. Consegues me ouvir? Neste momento, nós estamos a ver o slide da introdução. Sim, que é esta que eu acabei de fazer. Talvez. Ok, agora estamos a ver o slide. Ok. Voltamos para a introdução. Acho que não, mas é aquilo que eu estava a dizer, que a saúde da mulher vai além da ausência de doença, Ok. envolve aspectos relacionados à prevenção das doenças, à promoção da saúde, o acesso ao rastreio das doenças, o planeamento familiar, os cuidados durante a gravidez, a saúde mental. A saúde mental é muito importante para que este outro conjunto esteja harmonizado. É preciso que esta mulher tenha uma saúde mental equilibrada, a prevenção da violência, a menopausa e a qualidade de vida. O objetivo, na verdade, é garantir o bem-estar em todas as etapas da nossa vida. E a prevenção dessas mesmas doenças permite diagnosticar doenças antes do aparecimento de sintomas. E muitas vezes, algumas doenças ginecológicas ou alguns cancros podem ser prevenidas ou tratadas. O grande problema é que as pessoas não têm este hábito de consultar um modante sanitário ou um profissional para que possa fazer ou o rastreio, que é procurar, ou o diagnóstico precoce dessas doenças, para que essas doenças não possam evoluir para formas mais graves, que são, na verdade, difíceis de ser tratadas. Então, por que é importante fazer os exames de diagnóstico? Fazer os exames permite um diagnóstico precoce das doenças, como eu tinha dito anteriormente. Fazendo o diagnóstico precoce, obviamente que iremos fazer um tratamento que será mais simples, porque se nós conseguimos diagnosticar a doença numa fase inicial, obviamente que o tratamento desta doença será um pouco mais simples e será também mais eficaz. Tudo isto vai contribuir para o bem-estar desta mulher, não é? E vai diminuir a mortalidade materna. A morbidade materna é a capacidade que uma determinada doença tem de deixar sequelas num determinado paciente. E a mortalidade, é claro, é uma doença que leva à morte. Então, se nós conseguimos diagnosticar e tratar estas doenças de forma antecipada, nós vamos garantir que haja redução de mortalidade de uma forma geral na mulher e também para casos de mulheres que têm doenças relacionadas à gravidez, vamos reduzir a mortalidade materna e também a mortalidade infantil, neonatal, porque a mortalidade materna é uma das causas, aliás, as doenças da gravidez são algumas delas contribuem com baixa, com alta intensidade para poder causar morte nas mulheres, quando elas não são muito bem diagnosticadas e tratadas antecipadamente. Então, com este conjunto todo, nós podemos prevenir esta mortalidade e morbidade nas mulheres, não só, nas mulheres grávidas, e também melhoramos, de uma forma geral, a qualidade de vida desta paciente, não só, também da sua família e da sociedade, de uma forma geral. Então, como eu disse que íamos falar dos exames importantes, não é possível, em algumas circunstâncias, falar dos exames sem abordar um bocadinho sobre algumas doenças que afligem ou que contribuem para tirar a saúde das mulheres a nível mundial, não só a nível da África e principalmente do nosso país, como o cancro do colo do útero. Não é? Acho que todos já ouvimos aqui falar em algum momento das nossas vidas sobre o cancro do colo do útero.
que é a principal causa de morte por cancro ginecológico em países africanos. E em Moçambique, o cancro do colo do útero ocupa a primeira posição de morte, é a principal causa de mortalidade em mulheres, principalmente as mulheres em idade reprodutiva. E é um cancro que é causado por um vírus, o vírus do HPV, não é? Do tipo 18, subtipo 16 e 18. Mas também existe um outro subtipo, 6 e 11. Esse não causa especificamente o cancro do colo do útero, mas ele pode causar algumas lesões também, que acho que é importante fazer menção, que são as verrugas, os condilomas. São lesões que são provocadas pelo HPV do tipo 6 e 11. São pequenas lesões que aparecem na vagina ou na vulva, que crescem em forma de couve-flor. Então, essas infecções também são causadas pelo HPV, embora não evoluam para cancro do colo do útero, quis aqui só fazer menção, para que todo mundo tenha a oportunidade de aprender. O interessante deste cancro é que este cancro é prevenível. De princípio, nenhuma mulher deveria morrer de cancro de colo do útero, porque é um cancro que é possível fazer a prevenção. O grande problema é este: há dificuldades de acesso à saúde. Algumas pessoas não têm informação em relação à saúde. Por isso mesmo, esta apresentação é muito pertinente, porque daqui vão sair mentes elucidadas, mentes que poderão mudar a sua forma de viver amanhã e em diante. Então, como é que nós podemos prevenir o cancro do colo do útero? Nós podemos prevenir através do rastreio. O rastreio, o que é? Procurar. O que é que nós procuramos? Procuramos lesões. Na verdade, nós não vamos procurar o cancro, porque a ideia de rastrear é encontrar a mulher numa fase inicial, que ainda não evoluiu para cancro. Então, o que é que nós podemos fazer? Está disponível, principalmente nos centros de saúde, um teste que é muito simples, chamado VIA, que é o teste de visualização do colo do útero, onde é administrada uma solução de ácido acético vinagre no colo do útero. Depois observa-se, o profissional de saúde observa as diferentes lesões, porque este colo, quando é exposto a esse ácido acético, ele muda de coloração. E esta mudança de coloração fica com uma cor assim aceto-branca. Chamamos assim a lesão, aceto-branca. Esta lesão pode ser indicativo de que há algum HPV ali no colo daquela mulher. Chama-nos a atenção para encaminharmos essa mulher para um tratamento. Este exame não é um exame muito eficaz, não diria muito eficaz, mas não é o melhor exame, mas é um exame que temos, que o Sistema Nacional de Saúde oferece, e toda mulher tem a possibilidade de adquirir este exame ou aceder a este exame nos centros de saúde, diferentes centros de saúde do nosso país. Não se paga, é de borla, e tem profissionais de saúde treinados para poder fazer lá no centro de saúde. Depois temos o teste do HPV. O teste do HPV é um teste que é baseado em identificar o DNA do próprio vírus do HPV. É um teste muito específico, um teste muito bom. O grande desafio, o grande problema deste teste é que é um teste caro e o nosso país, infelizmente, ainda não tem condições de disponibilizar este teste para a população, mas existe em algumas unidades sanitárias do sistema privado. Quem puder, tiver condições, sendo um teste bom, pode muito bem solicitar ou procurar pelos serviços nessas unidades sanitárias privadas e poderão fornecer ou oferecer esse teste, porque ele é muito bom, porque ele identifica o vírus, independentemente se este vírus já começou a causar algumas alterações, algumas lesões no colo da mulher. E se faz essa avaliação, essa verificação de forma antecipada, de forma oportuna, é muito fácil saber que, olha, esta mulher tem um vírus lá, embora ainda não esteja a causar lesão, mas se ela tem um vírus, ela precisa de fazer um seguimento. Então, o controle desta mulher é um controle que será um pouco mais criterioso, porque já se tem informação de que o vírus, embora não esteja ainda a causar lesão, ele está lá no colo da mulher. E, por fim, temos a citologia, que é o exame que está ilustrado aqui. Não sei se conseguem ver bem os slides. Conseguem ver os slides? Sim, doutora, perfeitamente. Sim, tem aqui a citologia, que é um exame do HPV, que é um exame que está disponível
em unidades sanitárias um pouco de um nível de referência maior que os centros de saúde, que são os hospitais, alguns gerais, alguns rurais, dependendo da disponibilidade de equipamento, da disponibilidade de profissional treinado, mas ele está disponível nos hospitais gerais, hospitais centrais, alguns distritais e rurais, possivelmente pode-se encontrar. Então, este exame é também muito bom, porque ele detecta também lesões do HPV numa fase inicial. O objetivo, na verdade, é este: identificar lesões numa fase inicial e, deste modo, poder fazer o tratamento adequado e permitir que essas mulheres não evoluam para o cancro. As lesões que são diagnosticadas com este exame chamam-se lesões pré-cancerígenas. Se forem a reparar aqui, não sei se conseguem ver o ponteiro, tem aqui o NIC 1, que significa lesão de baixo grau, depois tem aqui NIC 2 e 3, que essas são as classificações das diferentes lesões que nós podemos encontrar. Depois tem aqui uma lesão que já é sugestiva de cancro. E aqui temos temos uma parte em que mostra o colo normal. Esta imagem ilustra um colo do útero, que é olhado de fora para dentro, não é? Esta é a imagem do colo. E aqui tem as diferentes lesões que nós podemos encontrar. Aqui é o normal, fica assim. Depois aqui tem uma lesão de baixo grau. E tem aqui, nesse canto inferior, a lesão de alto grau. Depois aqui temos cancro. Se nós conseguimos encontrar uma mulher nesta fase, já é positivo, porque nesta fase, ainda que seja um cancro, se forem a reparar, ocupou só uma porção do colo. Nesta fase, provavelmente, esta mulher possa beneficiar de um tratamento que pode levar esta mulher, possivelmente, à cura. Então, daí, importante que se faça o rastreio. E como é que se faz esse rastreio do cancro do colo do útero? Toda mulher, a partir dos 25 anos de idade, tem que fazer o rastreio do cancro do colo do útero. Independentemente dos sintomas, como eu disse, não é, tem que se encontrar a mulher numa fase que não é ainda de doença, do cancro. Então, toda mulher, a partir dos 25 anos de idade, deve fazer este exame na consulta de rotina de ginecologia. Faz-se o primeiro exame, os primeiros 3 exames anualmente. Caso os primeiros 3 exames sejam negativos, passa-se a fazer o exame de 3 em 3 anos, até mais ou menos 64, 65 anos de idade. Repito, o exame deve ser feito a partir dos 25 anos de idade. Faz-se um exame anual nos primeiros 3 anos. Se os 3 exames consecutivamente forem negativos, passa-se a fazer o exame de rastreio de cancro do colo do útero com citologia de 3 em 3 anos até mais ou menos 65 anos de idade. É importante também mencionar que para aquelas pacientes que são HIV positivas, essas pacientes podem, eventualmente, iniciar esse rastreio de cancro do colo do útero um pouco mais cedo. Por quê? Porque as mulheres com imunodepressão por HIV, elas têm uma tendência, a história natural da doença, ela diz que essas mulheres desenvolvem essas lesões, elas são desenvolvidas muito mais rapidamente. E essas mesmas lesões, elas evoluem muito mais rapidamente para o cancro do colo do útero. Isto é, se uma mulher que não tem HIV adquire lesão, ela pode levar 10 anos, mais ou menos, até chegar ao cancro. Mas uma mulher HIV positiva pode levar menos tempo, se calhar metade ou menos, 5 anos ou menos, para que evolua para o cancro. Por isso que, naquelas mulheres seropositivas, é importante que não esperem os 25 anos de idade, avaliar se a situação pode iniciar antes. Outra forma de prevenir o cancro é a vacinação. A vacinação contra o HPV. Eu acredito que já viram em alguma publicidade, em alguma mídia aqui no nosso país, sobre campanhas de vacinação para o HPV, que é feito em meninas e meninos. Infelizmente, o nosso país ainda não tem possibilidade de fazer cobertura para todas as meninas de todas as idades que são recomendadas, que é do 9 aos 14 anos de idade. Mas já existe um programa no Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Vacinação,
que está sendo levado a cabo em tempos. Lança-se essas campanhas de vacinação para essas meninas. Começamos com 9 anos e acredito que vamos subindo na tentativa de fazer cobertura para que todas as meninas dos 9 aos 14 anos, pelo menos, tenham possibilidade. É possível também vacinar pessoas mais crescidas, pessoas até de 25 anos, até os 45 anos de idade, mas o que se privilegia numa primeira fase, como é uma abordagem nova a nível mundial, embora os outros países já não abordem isso como novo, o nosso país ainda aborda, porque é algo que ainda não conseguimos fazer cobertura como deveria ser. Nós priorizamos meninas dos 9 aos 14 anos de idade. É possível, uma vez que o Sistema Nacional não consegue fazer uma cobertura mais abrangente, para quem puder, assim como falei para os outros testes, para quem puder fazer uma assistência no privado, pode viajar para a África do Sul, é possível vacinar as nossas meninas, as nossas filhas, as nossas adolescentes, para que possam, num futuro, reduzir a percentagem ou a possibilidade de desenvolver este cancro e as suas complicações. E reduzir desta forma a mortalidade. E melhorar, acima de tudo, a qualidade de vida dela, da mulher, hoje, e melhor ainda no futuro. Outra doença que é importante, que também é preocupante no nosso país, é um problema sério de saúde pública, é o cancro da mama, que é o segundo cancro mais frequente na mulher. Ele só ganha o cancro do colo do útero, porque o cancro do colo do útero é o primeiro aqui em Moçambique. E o interessante neste cancro é que quanto mais cedo for diagnosticado este cancro, maiores são as hipóteses de tratamento e possibilidades de levar à cura desta paciente. E quais são os exames? O que é que nós podemos fazer para poder minimizar o impacto deste cancro do colo do útero em termos de exames? Nós podemos fazer o autoexame da mama. Penso que todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre o autoexame da mama. E este exame permite o autoconhecimento das nossas mamas. E se nós temos o autoconhecimento, obviamente que será fácil nós identificarmos qualquer que seja a situação de anormalidade. E esse autoexame da mama pode-se fazer, é simples, é um exame simples, pode-se fazer, normalmente se recomenda logo de manhã, depois de acordar, pode fazer a tomar banho, de princípio recomenda-se que te olhes no espelho para poder ver o tamanho das mamas, se tem alguma simetria, se tem alguma alteração da cor, se veja algo anormal, algo diferente. Depois palpas a mama, a palpação também é simples, colocas a mão sobre a cabeça, tem várias posições aqui de várias ilustrações de como nós podemos fazer a palpação da mama. A que é mais conhecida, a que é mais usada, a que as mulheres mais gostam, não sei porquê, é esta em que a mulher coloca a sua mão sobre a sua cabeça e faz a palpação devido à mama em 4 partes e vai palpando em partes, tem a parte superior e tem a parte inferior, também tem que depois fazer uma compreensão no mamilo, palpa o mamilo e faz uma compreensão para ver se sai alguma secreção que pode ser sugestiva, não é? É normal na mama sair algo, depois de comprimir, sair uma secreção, mas a secreção costuma ser assim transparente. Quando sai uma secreção, por exemplo, purulenta, ou uma secreção assim hemática, sangue, isto já chama atenção a esta mulher, ou se essa mulher detecta a presença de algum nódulo, nem sempre que temos nódulo é porque é algo, é cancro. Daí esta mulher, com estas alterações, dirige-se à unidade sanitária e é feito um exame clínico pelo provedor de saúde, profissional de saúde, pode ser um enfermeiro treinado, uma enfermeira de saúde materna treinada, ou mesmo um médico, pode ser um médico de clínica geral, ou ginecologista, e esses podem fazer um exame da mama e eles já usam mais aspectos técnicos e se tiver alguma alteração, algo que seja sugestivo, pode-se depois indicar a ecografia mamária e aí vai o seguimento. A autopalpação não é um exame, ou o autoexame não é um exame muito específico. É um exame que é disponível no nosso país, não temos outro exame, mas é importante referir que não é específico. É possível que a pessoa tenha alguma lesão que não consegue detectar através da palpação.
Por isso que eu faço menção de que nem sempre iremos detectar lesões só com a palpação. Qual é um exame que é realmente exame de preferência para o rastreio do cancro da mama? É a mamografia. A mamografia é um exame de imagem. O grande desafio que temos, nós como Moçambique, não sei, acho que é Angola também, países subdesenvolvidos, é que este exame não é um exame de acesso a toda a população, porque ele é feito em unidades sanitárias com alguma característica, unidades sanitárias como hospitais provinciais, hospitais centrais, porque precisa de especialistas formados para poder realizar esse exame. Este exame é gold standard, porque ele diagnostica até aquelas lesões mais pequenininhas que nós não conseguimos diagnosticar ou palpar através da palpação da mama. Então, é um exame muito bom para as mulheres também que têm possibilidade. Os nossos hospitais têm. O grande problema é acesso. Nem toda mulher tem acesso a este exame, que é o melhor exame para fazer o rastreio do cancro da mama. E quando é que se faz o rastreio do cancro da mama? Com mamografia. Normalmente, depois dos 30 anos de idade, deve-se começar a fazer, 30 a 35 anos de idade, deve-se começar a fazer rastreio do cancro da mama com mamografia. Entretanto, em mulheres que já têm história de familiares que tiveram cancro, ou que faleceram de cancro, ou que fizeram outros testes, por exemplo, os testes genéticos que identificaram que tem mutação de alguns genes que pode levar para cancro. Essas mulheres podem iniciar também o rastreio cedo, mas de princípio é 30, 35 anos de idade, até mais ou menos 69 anos de idade faz-se o rastreio. Vamos passar para a outra fase da nossa apresentação. Vamos falar um bocadinho sobre a saúde reprodutiva. E a saúde reprodutiva inclui consulta de ginecologia periódica. Depois da menarca, que é o aparecimento da primeira menstruação, toda mulher deve fazer pelo menos, ou consultar o ginecologista pelo menos uma vez a um ano, independentemente da presença ou não de sintomas. Até porque falei há pouco tempo que é nesta consulta que vai se fazer o rastreio do cancro do colo do útero e também do cancro da mama. Então, é importante que anualmente toda mulher, principalmente após a menarca, aparecimento da primeira menstruação, vá à consulta de ginecologia de forma periódica. E nesta consulta, o ginecologista, o provedor vai observar, pode ou não indicar uma ecografia pélvica, não é ginecológica, e não é obrigatório, depende daquilo que foi a observação, na conversa, na anamnese. Na anamnese são aquelas perguntas que o médico ou o enfermeiro faz ao paciente, depois ele faz aquela observação, faz um exame ginecológico. De acordo com aquilo que ele constatou na avaliação, pode indicar uma ecografia pélvica. Aqui eu faço uma menção com muito ênfase, porque eu já tive casos de pacientes que foram ao meu consultório, ao meu gabinete, apenas para fazer ecografia. Doutora, venho fazer ecografia. E eu depois tenho que perguntar, veja, fazer ecografia por quê? Porque a ecografia é um exame complementar de diagnóstico. É preciso que, antes de se indicar a ecografia, se faça uma observação à paciente. Uma observação que pode detectar algo ou pode não detectar, pode suspeitar, e daí indica-se a ecografia para auxiliar no diagnóstico, para ajudar a procurar alguma coisa que nós vimos ou não vimos ao longo do exame que é feito no consultório. Tanto que este exame deve ser feito sob um pedido, uma requisição, em que a pessoa que faz o pedido tem que escrever ali algumas coisas que vão nos ajudar. Quando estamos a executar um exame de ecografia, vão nos dar uma ideia. As doenças são vastas. Então, esta requisição vai nos dar uma indicação de
qual é o caminho que nós devemos ir? Vai nos auxiliar a fazer um bom diagnóstico ecográfico. Então, quero chamar aqui atenção a todas as mulheres, a todas as pacientes, que ecografia não é um exame que se faz ao belo prazer, acordou, eu estou com uma dor aqui, acolá e no baixo ventre e vou ao consultório e pedir ecografia. Não, existem indicações muito bem claras de quando é que deve-se fazer a ecografia, porque corremos risco de terem resultados de qualidade reduzida ou mesmo resultados falsos positivos ou falsos negativos quando tomamos essa iniciativa própria de fazer ecografia sem indicação. E inclui também esta saúde reprodutiva, inclui também a prevenção e rastreio de doenças ou infecções de transmissão sexual e as suas complicações, as suas consequências. Existem várias doenças de transmissão sexual, mas eu aqui quero fazer menção. Nós não vamos falar exatamente das doenças de transmissão sexual, mas é importante fazer menção que as doenças de transmissão sexual têm aumentado muito. Não tenho estatísticas, não tenho estudos, mas pela experiência de trabalho do dia a dia, tem aumentado bastante queixas sobre infecção de transmissão sexual. E chama atenção porque é algo que também pode se prevenir. Nós podemos prevenir através de hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, o uso de preservativo. Claro que às vezes é difícil, mas encoraja-se o uso de preservativo. Para aquelas pessoas que não usam preservativo ou porque são casadas, encorajar os parceiros, os cônjuges, a adotarem medidas de ter apenas um único parceiro, evitar a promiscuidade, porque são essas pequenas coisas que mudam a nossa vida. São essas pequenas atitudes negativas que vão nos fazer contrair essas infecções de transmissão sexual. E se contrairmos a gonorreia, é uma infecção muito importante que tem que fazer. São tantas, mas a gonorreia e a clamídia trachomatis, que são duas infecções de transmissão sexual que são transmitidas através de uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae para a gonorreia e Chlamydia trachomatis para a clamídia. Essas infecções, quando a mulher adquire, elas têm a capacidade de atingir os órgãos internos, que são as trompas de falópio, os ovários, e causar danos a esses órgãos. E mais tarde, é como se fosse uma ferida. Eu vou voltar para o primeiro slide só para mostrar. Aqui temos esta imagem que ilustra o aparelho, uma parte do aparelho reprodutor feminino, especificamente os órgãos internos. Temos aqui a vagina, que tem uma porção externa também. Temos a vagina, temos o colo, os ovários que estão ilustrados, temos aqui as trompas de falópio. Este é o útero. Aqui é a parte interna do útero. Então, as infecções de transmissão sexual, a clamídia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae, elas entram através da libertação daquele sêmen, da troca das secreções já ao longo do coito, das relações sexuais. Então, elas sobem aqui, temos o colo, elas sobem, essas infecções sobem por aqui e chegam aqui na trompa, no ovário, todo este complexo, elas fixam-se, começam a provocar um processo inflamatório aqui, nas trompas e nos ovários, e danificam as trompas. Qual é a função das trompas? As trompas têm a função de permitir a passagem do espermatozoide, não é? Passa por aqui, para encontrar os ovários para poder fecundar. Se essas trompas já não funcionam adequadamente por causa desta infecção, que deixou sequelas aqui na trompa, a trompa tem mobilidade, ela move-se para permitir este deslizamento deste espermatozoide para entrar, para fecundar e também para voltar depois da fecundação aqui. Depois de fecundar, ele volta em forma de embriãozito, não é? Para poder se fixar aqui, para poder crescer aqui na vagina, no útero da mulher. Essas infecções sexuais impossibilitam este movimento do espermatozoide. Então, esta mulher vai evoluir com infertilidade. Ela não vai conseguir conceber. Depois vai fazer um exame que depois vão dizer que as trompas estão destruídas ou estão obstruídas. Então, é uma infecção muito pequenininha, parece ofensiva, que no futuro vai comprometer a fertilidade desta mulher.
Outra coisa outra questão, outra entidade que é muito importante mencionar é a consequência, como consequência das infecções de transmissão sexual, que não são tratadas, é a gravidez etópica, a gravidez extrauterina, que é uma doença, é uma emergência que pode levar até a morte das mulheres. Porque o espermatozoide, quando entra, ele até pode passar para fecundar, mas depois, quando volta em forma de embrião, aquele embriãozinho depois de fecundar, o espermatozoide com óvulo, ele tem que voltar pelas trompas para poder viver aqui no útero. O que acontece é que, porque esta trompa não funciona bem, ela não tem aquela motilidade que é desejada, este embriãozito, depois de se fecundar, ele fica, trava aqui, por exemplo. Ou trava aqui, ou trava aqui, ou trava aqui. Não consegue passar para viver aqui. Isto chama-se gravidez etópica. E esta gravidez etópica, depois, mais tarde, ela vai romper, porque normalmente o embrião não vive aqui. Fica sobrecarregado aqui e ele rompe. A mulher começa a sangrar e esta mulher tem que ser observada num serviço de urgência. E quando o diagnóstico não é feito da gravidez etópica de forma antecipada, porque esta mulher sangra, tem hemorragia interna, ela pode muito bem, depois, esta entidade pode muito bem levar à morte desta mulher. Então, já perceberam? Algo que parece tão simples que depois vai comprometer, na verdade, a fertilidade da mulher e também a vida da mulher no futuro. Outro aspecto é que essa mesma gravidez etópica, uma vez instalada, o tratamento é uma cirurgia. Qual é a cirurgia? Tem que se tirar esta trompa, porque já não serve, está danificada, tira-se essa trompa. O que significa? Que vai diminuir a capacidade desta mulher de conceber de forma natural, porque nós precisamos da trompa para poder fazer passar o espermatozoide para o ovário. Não tendo a trompa, não é possível esta passagem. E esta mulher pode voltar a ter uma outra gravidez etrópica do outro lado, e aí compromete ainda mais a vida desta mulher. Então, é preciso que estejamos conscientes em relação a essas pequenas coisas que podem mudar a nossa vida como mulheres. E outra questão importante aqui é em relação ao planeamento familiar. Não podia falar sobre isto e não falar sobre o planeamento familiar. Planeamento familiar são medidas que são tomadas, são levadas a cabo pelos países para poder prevenir a gravidez ou para poder travar a gravidez, para que a mulher não engravida. As mulheres e os homens, no nosso contexto, que estamos a falar de saúde feminina, são mulheres que vão aderir a vários métodos para não poderem engravidar. E quais são as vantagens do planeamento familiar? Vamos começar pela faixa da adolescência. Já imaginaram uma adolescente que fica grávida? Há muita coisa que vai estar comprometida na vida desta adolescente. Ela primeiro vai desistir da escola, porque há estigma. Normalmente as meninas, quando engravidam, são estigmatizadas na escola, elas acabam desistindo, sofrem uma pressão social que acabam desistindo. É uma menina que vai perder a oportunidade de estudar para melhorar um futuro de uma nação. E também tem questões relacionadas à própria saúde da mulher. Essas meninas adolescentes, muitas vezes, quando engravidam nesta faixa, principalmente abaixo dos 18 anos, elas são meninas tão propensas a desenvolver várias complicações da gravidez. Várias. Desde tensão elevada, bebés prematuros. Então, elas estão propensas a várias complicações que estão relacionadas à gravidez, até complicações que contribuem, como, por exemplo, a tensão elevada, que contribuem como segunda causa de mortalidade materna. Então, se nós conseguimos fazer com que essas meninas não engravidem através de vários métodos que temos, não vim para falar do pré-natal, podem dirigir-se às unidades sanitárias, centros de saúde, qualquer unidade sanitária, qualquer consulta com qualquer ginecologista para esclarecer, porque é outro tema, o planeamento familiar, é um tema vasto que talvez um dia podemos agendar, Beauty, para poder falar para as nossas queridas mulheres. Mas hoje eu só venho fazer uma conscientização em relação à importância de poder planejar uma gravidez. Também tem a questão social. Claro que se tu consegues programar uma gravidez, tens melhores resultados, vais receber melhor essa gravidez, mesmo do ponto de vista econômico, se tu estás preparado, vai ser um bebê que vai chegar nesta família
num ambiente saudável, num ambiente sem perturbações, porque estão todos preparados, tanto financeiramente, fisicamente, para uma mulher, fisicamente, e até emocionalmente. Tudo isto vai contribuir para que este bebê venha para uma família e seja muito bem acarinhado e cresça também com saúde, porque a saúde não começa quando nós nascemos, começa ainda na barriga das nossas mães. A partir do momento que uma mãe vive estresses ao longo da gravidez, ela pode desenvolver até questões de depressão pós-parto e outras situações negativas para a saúde dela e para a saúde. Outra questão importante, falta pouco, não sei, acho que já estão um bocadinho cansados. Apaga a luz. Estão ligados? Estamos on. Jerico, apaga a luz. Temos de avançar. Vamos. Diamante, Vamos chamar. Jerico, Diamantes, Podemos peço que avançar, fiquem fazemos on uma mute. tem um problema, Jerico. Posso, Apagar de luz aí. peço para dizer já a Vamos mãe apagar a luz. a poder desligar o microfone. Diamantes, vamos ficar on mute, por favor. Beauty, podemos avançar. Ok, podemos avançar, Quero doutora Carla. Quero o feedback das pessoas que estão ligadas. Podemos avançar ou querem parar, querem fazer uma pausa para esclarecer algumas dúvidas? Avançamos? Vamos Está avançar, muito bom, doutora. doutora. Vamos avançar. Avançamos, doutora. Podemos avançar, doutora? Obrigada, vamos continuar. Podemos E agora vamos avançar, falar sobre doutora. gravidez saudável. Não podíamos falar sobre este tema sem falar sobre a gravidez. O que é importante durante a gravidez? A gravidez é importante que toda mulher com atraso menstrual, qualquer que seja o atraso menstrual de mais de 1 mês, 2 meses, não pode esperar o segundo mês. Atrasou no primeiro mês, essa mulher deve primeiro procurar. Tem que pensar, eu estou grávida. Tem que fazer um teste de gravidez. Pode ser teste rápido, pode ser teste de sangue. Se o teste de gravidez for positivo, imediatamente esta mulher não espera os 3 meses. Antigamente havia essa percepção de que as mulheres tinham que esperar 3, 4 meses para ir à consulta pré-natal. É mentira, eu vou vos explicar por quê. Logo que se faz o diagnóstico, ainda que seja com 1 mês, 2 meses, a mulher deve ir à consulta pré-natal. Por quê? Porque na consulta pré-natal, principalmente a primeira consulta pré-natal que é feita no primeiro trimestre vai até 12 semanas, que corresponde mais ou menos a 3 meses. Neste intervalo, há muita coisa que a mulher pode beneficiar, que pode mudar o decurso de uma gravidez. Na primeira consulta pré-natal, a mulher tem a possibilidade de fazer rastreio de várias doenças, começando pelo HIV. A primeira consulta pré-natal faz o teste do HIV, faz o teste da hepatite, faz o teste da sífilis. Esses 3 testes, ou esses exames podem detectar doenças que podem ser transmitidas para o feto. E se nós diagnosticamos essas doenças na primeira consulta pré-natal, nós temos a possibilidade, por exemplo, o HIV, nós temos a possibilidade de diagnosticar o HIV e fazer a administração dos antirretrovirais logo no princípio da gravidez. Isto vai prevenir a transmissão vertical da mãe para o bebê. Então, nós vamos proteger mais o ser que ainda está na barriga da mãe. A hepatite também é a mesma coisa. E também a sífilis é a mesma coisa. Para além disso, na consulta pré-natal, a primeira consulta pré-natal, oferece-se vários suplementos à mulher, como o ácido fólico, pode-se oferecer também sal feroso, pode-se oferecer também outros suplementos, como o ômega 3, pode-se oferecer também vitaminas. A Beauty depois vai falar um pouco sobre a importância diria, se calhar, a necessidade de fazer algumas suplementações. Essas que a Neolife oferece, pode nos oferecer. Então, tudo isto, a mulher beneficia na primeira consulta pré-natal. Para além disso, também tem a possibilidade de fazer uma ecografia, que se chama ecografia do primeiro trimestre. Essa ecografia é importante porque ela também faz rastreio de algumas doenças fetais, como, por exemplo, as anomalias fetais, os síndromes de Down e outros síndromes, podem ser não diagnosticados como tal, mas
através da ecografia pode-se identificar algumas alterações muito técnicas que podem nos fazer pensar que ali pode ter uma doença, uma anomalia fetal. Para além disso, também, nesta consulta, nesta ecografia, é possível fazer o rastreio da pré-eclâmpsia, que é aumento da tensão a partir das 20 semanas de gestação. Nós fazemos o rastreio da pré-eclâmpsia, avaliamos o risco através da ecografia e ele vai nos dizer que esta paciente tem risco de desenvolver pré-eclâmpsia, então ela deve fazer uma medicação que é uma medicação preventiva, que é feita através da administração da aspirina, na dose de 150 miligramas, a partir das 11 a 12 semanas até as 36 semanas, quase no parto. Então, se a mulher não vai à consulta pré-natal no primeiro trimestre, vai perder esta oportunidade toda de fazer esse rastreio, que faz com ecografia, mas também pode se fazer através de algumas perguntas que se faz às pacientes, como aquelas que já tiveram tensão elevada, as diabéticas, aquelas hipertensas já conhecidas e outras doenças. Então, tudo isso faz-se no primeiro trimestre. E se perde esta oportunidade no primeiro trimestre de fazer esse rastreio, esta mulher pode desenvolver pré-eclâmpsia depois das 20 semanas. O rastreio tem a capacidade de prevenir 40% da ocorrência da pré-eclâmpsia. Parece pouco, mas a estatística é grande. Se nós temos 100 mulheres, nós conseguimos prevenir, naquelas 100 mulheres, 40 delas não desenvolverem pré-eclâmpsia. Já é um ganho. Pré-eclâmpsia é uma doença que pode acarretar complicações durante a gravidez, tanto para a mãe, para o feto. E é uma doença que pode levar, se não for diagnosticada e não for tratada de forma antecipada, de qualidade, com assistência de qualidade, esta mulher até pode desenvolver complicações que podem levar à morte materna. E a pré-eclâmpsia contribuiu como a segunda causa de mortalidade materna, não só no nosso país, assim como a nível mundial. Ela só ganha só perde com as hemorragias, que são a primeira causa de mortalidade materna, não só na África e em Moçambique, mas também a nível mundial. Nesta ecografia também pode-se fazer avaliação do número de fetos. Se a pessoa tem uma gravidez única ou a pessoa tem uma gravidez múltipla. Se tem gêmeos, tem trigêmeos, tem quadrigêmeos e assim sucessivamente. É nesta consulta pré-natal, na primeira consulta, que é feita até as 12 semanas, corresponde a mais ou menos 3 meses. 12 semanas, 13 semanas e 6 dias por aí, mais ou menos 3 meses. É nesta consulta que é melhor para podermos observar o número de fetos. Numa gravidez mais avançada é um pouco mais difícil, é possível, mas é mais difícil. Determinamos o número de fetos, isto vai mudar o decurso do seguimento desta paciente, porque esta paciente que tem um bebê é diferente em termos de seguimento daquela paciente que tem 2 bebés. A gravidez gemelar, só ela em si é considerada uma gravidez de risco. Então, todos esses aspectos são importantes para melhorar a vida deste feto, desta mulher, e o parto, para que esta gravidez seja tranquila, tenha um parto tranquilo, o bebê nasça com saúde e todos saímos a ganhar. Também é importante essa ecografia para determinar a idade fetal, a idade gestacional daquele feto. Aquelas mulheres, principalmente aquelas que não se recordam da data da última menstruação, elas só sabem que não estão a menstruar, estão grávidas, mas elas não se lembram da data da última menstruação. Esta ecografia do primeiro trimestre é importante porque ela vai, quando ela é bem feita, ela determina, ela ajuda a determinar a idade da gestação daquela mulher. Depois temos outros exames como o hemograma. O hemograma é um exame importante durante a gravidez para poder detectar situações de anemia. A anemia na gravidez é uma situação preocupante porque esta mulher com anemia provavelmente não terá um bom desenvolvimento fetal, porque a mulher, tudo é assim, durante a gravidez, há aumento das necessidades de quase todos os nutrientes, por isso que é importante, mais uma vez, fazer menção à suplementação, sim, a suplementação, que depois a Beauty vai poder falar um bocadinho sobre alguns produtos que a Neolife oferece. Então, por causa desse aumento das necessidades de quase todos os nutrientes, ferro, magnésio, cálcio, iodo, esta mulher não pode ter déficits. Se ela já tem anemia, que é deficiência de hemoglobina baixa, por deficiência de ferro, esta mulher, obviamente, que não terá uma gravidez saudável. O seu filho também vai desenvolver anemia, porque vai ter tendência de
sugar o sangue da mãe, vai aproveitar o ferro da mãe. E a mãe fica em anemia constante, crônica, esse bebê pode nascer, primeiro pode não desenvolver bem, vai ser um bebê com algum atraso de crescimento dentro da barriga. E o atraso de crescimento dentro da barriga pode propiciar esse bebê a nascer com baixo peso. Não é? E este baixo peso é um fator de risco para os bebés para várias doenças, desde doenças respiratórias. É um bebê que vai nascer fraquinho. Então, parece uma coisa pequenina quando a gente diz toma salfroso. Quando diz a gente diz toma ácido fólico. O ácido fólico também é um outro suplemento que é importante, porque ele ajuda a prevenir defeitos do sistema nervoso, aquelas anomalias, como, por exemplo, anomalias do tubo neural, espinha bífida e outras anomalias do sistema nervoso. Só com a administração do ácido fólico é possível nós fazermos a prevenção destas anomalias do sistema nervoso central. Então, dá para perceber que parecem pequenas coisas que as pacientes por isso que eu estou a fazer muito ênfase a isso. As pacientes, muitas vezes, quando não são explicadas, elas não percebem muito bem. Chegam no centro de saúde, a enfermeira diz, toma salfroso. Ela, às vezes, não sabe qual é a importância de tomar salfroso. Não quero culpar a ninguém, né? As enfermeiras, às vezes, é uma demanda muito, muito grande de pacientes, uma fila enorme, ela tem vários pacientes para atender, às vezes é difícil fazer essa explicação exaustiva. Mas aqui temos a oportunidade de perceber que a suplementação com sal ferroso, com ácido fólico, tem importância, sim, para o desenvolvimento saudável desta gravidez e nascimento de um bebê saudável. Depois também temos o grupo sanguíneo, que é um dos exames que é obrigatório, e o fator RH é muito importante porque existe um determinado grupo sanguíneo que é problemático para a gravidez, é o grupo sanguíneo ORH negativo. Se uma mulher é do grupo sanguíneo ORH negativo, é uma mulher que merece uma atenção especial no segmento. Essa mulher não pode ser seguida em qualquer unidade sanitária, vai mudar aquilo que é a abordagem desta doente, vai ser seguida por um médico, de preferência ginecologista, porque esta incompatibilidade do grupo RH, esta mulher do grupo RH negativo, ela pode desenvolver uma doença do feto, não é a mulher que desenvolve a doença, mas é uma doença do feto que pode levar à anemia fetal até a morte deste feto dentro da barriga, por causa da incompatibilidade entre o grupo sanguíneo dela, a mãe, que é o negativo, e provavelmente o grupo positivo do bebê. Então, isso cria uma reação cruzada entre o sangue da mãe e o feto e começa a criar um processo destrói a hemoglobina toda, as hemácias da mãe, e este bebê pode muito bem desenvolver anemia. Então, é importante que tenhamos consciência de que o grupo sanguíneo também é importante durante a gravidez. Depois temos outros testes, como o teste da HIV, a sífilis, a hepatite, como eu já tinha falado, e a glicemia, o teste da diabetes, para fazer o rastreio da diabetes, que também é feito no primeiro trimestre, mas também pode ser feito no segundo trimestre. E é isto, é muito importante. Depois temos as doenças silenciosas. Toda mulher deve controlar essas doenças, não é? Tem que saber que existem essas doenças. Deve medir a tensão, independentemente de ser uma mulher grávida ou não. Tem que avaliar a pressão arterial para ver se tem hipertensão. Tem que medir o açúcar para ver se tem diabetes. Tem que avaliar o colesterol. Tem que avaliar o peso, o índice de massa corporal. Essas doenças todas que eu referi aqui, hipertensão, diabetes, aumento do colesterol e a obesidade, aumento do peso, são doenças que podem aumentar o risco para desenvolver o AVC, que é um acidente vascular cerebral, trombose, infarto e também doenças renais e outras doenças. Outra coisa que é importante fazer menção em relação à saúde feminina é o estilo de vida saudável, não é? Temos que adotar hábitos de vida saudáveis, desde a alimentação adequada. Tem aqui ilustração de alguns alimentos que são... Não sou nutricionista, mas tive uma oportunidade de aprender um pouco sobre nutrição ao longo da minha formação. Então, tenho alguns nutrientes, alimentos que oferecem nutrientes saudáveis para a saúde. A prática regular do exercício físico, devemos evitar fumar, não fumar, evitar consumir álcool em excesso, dormir adequadamente e também ter uma boa vida mental, não é? E quais são os sinais de alerta que podem nos fazer ir ao médico? Não é? Tem vários, mas se temos o sangramento vaginal anormal, temos atraso menstrual, temos uma dor no baixo ventre de forma persistente, corrimento com
cheiro fétido, intenso, um cheiro forte, desagradável. Se temos um nódulo na mama, perda de peso inexplicada, sangramento depois da menopausa. Então, para terminar, trago aqui essa frase que diz que os exames preventivos não servem apenas para descobrir doenças, servem para preservar vidas, cuidar da saúde hoje e garantir mais anos de vida amanhã. E desta forma eu termino a minha apresentação e quero, Beauty, não sei se tem alguma dúvida, algum acréscimo. Uau, 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 doutora Carla. Que informação poderosa! Uau, uau, uau. Espero que tenham tomado notas, caras diamantes. Espero mesmo. Muito obrigada, doutora Carla. Obrigada mesmo. Vamos dar espaço aqui para algumas questões, muito poucas e breves mesmo, porque o nosso tempo já se foi. De facto, foi uma sessão fantástica, uma aula extraordinária. Muito, muito, muito obrigada, doutora Carla. Há muitos comentários aqui no chat. Por uma questão de organização, eu vou pedir para quem tiver uma questão ou uma observação que levante a mão. Eu vou dar espaço apenas a 3 pessoas. Peço que sejam breves. E quem tiver alguma questão pode também levantar no chat. Não sei se temos mãos, temos alguém que quer fazer alguma questão, alguma observação, de forma mesmo breve. Ok, não temos nenhuma questão. Doutora Carla, muito obrigada. Tem alguns comentários aqui fantásticos. Tem alguém que questiona a Sandra, do iPhone. Boa noite, doutora. Peço para explicar a necessidade de fazer consulta de gravidez. Penso que essa questão já foi esclarecida aqui. Já foi bem esclarecida. Temos também comentários da Educária a falar da aula maravilhosa que tivemos. Parabéns, parabéns, excelente. Então não temos questões. A aula foi ótima. Acho que sim, acho que as pacientes, as pessoas que estão Boa ligadas, as noite, mulheres. doutora. Boa noite, temos alguém? Boa Boa noite. noite. Diga o seu Boa nome. Eu noite. levantei a mão. É a Como? Minora. Minora, Sim, doutora. pode avançar? Sim, menina. Sim, Sim, doutora faz Carla, favor. gostei da apresentação. E eu Muito tenho obrigada. uma pequena questão, curiosidade. Sim, Eu gostaria de saber, falou-se daí do planeamento familiar. Então, a questão que sempre me resta-me é saber, após a pessoa terminar de fazer o planeamento familiar, decide parar o planeamento familiar, qual é a atitude que deve tomar a seguir? O que deve fazer? Se está tá, fazendo um planeamento, mas então decidiu, próximo ano eu quero parar de tomar e desejo voltar à minha vida normal, neste caso, ou voltar a ter, ou a planejar uma nova gravidez, ou parar de tomar, fazer o planeamento familiar. Qual é a atitude? O que tenho que fazer, uma vez que passei algum tempo já medicando? tá certo. Beauty, posso responder? Alô, Beauty? Doutora, sugiro que façam as questões todas, depois pode responder. Temos mais 2 questões. Sandra, iPhone, pode levantar a sua questão e só mais uma, depois a doutora vai responder. Sandra? Desculpa, Diamante Beauty. Tem Sim, 2 questões no chat. Tem duas ok, questões no deixa-me chat. só ver. Pode-me elucidar de quem? A doutora Carla traz como experiência com relação à hereditariedade e as doenças que foram
apresentadas. Esta é da Eunice. Depois tem a mensagem da Isilda. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber, uma mulher que já está sem útero pode apanhar o cancro de útero e o desejo sexual diminui? Esta é uma questão da Isilda. Ahm, ok, temos também uma observação do Diamante Lino Jamice, uma apresentação extraordinária e bem detalhada. Muita informação elucidativa, doutora, tanto para homens como para mulheres e sobre muitos aspectos que muitas vezes não se presta a devida atenção. Obrigada, Carolino. Não sei se tem mais outra questão aqui, hereditariedade e as doenças que foram apresentadas. Não se percebe, Eunice, esta questão? Bem, só temos mais uma questão para responder, que é da Sandra. Sandra, pode tomar o microfone. Olá, boa noite, doutora Carla. Boa Excelente noite. apresentação, obrigada. Gostaria de pedir à doutora para explicar melhor às senhoras a importância de fazer um check-up, fazer uma avaliação pré-gravidez. Essa era a minha pergunta, mas há uma das senhoras que agora fez a mesma pergunta de outra forma. Quando a pessoa para o planeamento familiar e deseja conceber, o que deve fazer? Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada. Tenho mais uma Sandra, questão aqui no chat, doutora, que é da Priscília. Ela pergunta quantas doses de vacina as meninas devem tomar. Penso que é a questão que eu tinha saltado. E não havendo mais questões, a doutora pode sim responder. obrigada, Bill. Vou começar pela questão da. Não me recordo o nome, desculpa, peço desculpas por isso. Que diz o que fazer após terminar o planeamento familiar. Por diversos motivos. Pode ser porque a mulher deseja engravidar, ou se calhar porque a mulher decidiu parar. Primeiro, é importante referir que o planeamento familiar é para prevenir a gravidez. Então, se a mulher decide parar o planeamento familiar, deve ser por um motivo muito forte, ou porque o planeamento familiar que ela adotou não cai bem, é porque há vários métodos de planeamento familiar, como eu não venho para falar hoje sobre isso, é um tema vasto, mas dependendo do método que a mulher decide adotar, é possível que o método não seja adequado, não seja bom ou não cora bem para aquilo que é o organismo da mulher, e esta mulher decida interromper o método ou trocar para um outro método. Só nessas situações é que se recomenda parar o método de planeamento familiar. Em caso de mulheres que desejam conceber, elas podem muito bem parar o método e aconselha-se muito sempre a dirigir-se, principalmente para aquelas que desejam conceber, dirigir-se a uma unidade sanitária com um ginecologista ou com uma enfermeira de saúde materna formada para que possa fazer uma consulta pré-concepcional. O que se faz nessa consulta pré-concepcional? Faz o rastreio, como eu disse, das várias doenças, como o HIV, como a hepatite, a sífilis e outras doenças, porque a mulher grávida também não está isenta de ter outras situações de saúde que possam complicar ou tornar aquela gravidez dela não saudável. Então, esta consulta pré-concepcional, o objetivo é mesmo fazer um rastreio pré-concepcional para que esta mulher, quando já estiver preparada para engravidar, engravide com saúde. Também pode-se fazer alguma suplementação, porque existem alguns suplementos bio que tu vais falar, existem alguns suplementos que ajudam na fertilidade desta mulher, não é? Mesmo aquelas que não têm problemas, aumentam a produção ou aumentam a população, a quantidade para os homens, porque pode ser usado para os homens e para as mulheres, aumenta a população ou a quantidade de espermatozoides de qualidade e também melhora a qualidade dos óvulos que depois serão fecundados ao longo no coito.
Então, é importante fazer esta consulta para que possa beneficiar de todos esses suplementos, como, por exemplo, o ácido fólico e outras vitaminas ômega 3 e outros suplementos também importantes para que possa melhorar a fertilidade desta mulher. Talvez aproveitar, tem sido uma dúvida de várias pacientes, dizer que algumas pacientes que adoptam alguns métodos de contracepção, como, por exemplo, a injeção, aquele método de injeção, a pílula não, o implante, elas podem demorar a voltar porque o que faz o planeamento familiar? Esses medicamentos têm hormonas, essas hormonas bloqueiam o ciclo menstrual. E é ao longo do ciclo menstrual que é a libertação daquele óvulo que depois vai fecundar com o espermatozoide. Então, todo esse processo de ovulação, etc., fica bloqueado. Então, quando a mulher depois decide parar, é normal que ela leve algum tempo para voltar a ovular. Então, não podem ficar desesperadas, não podem ficar inquietadas de que, já que fiz o planeamento familiar, não consigo engravidar. É possível que leve, dependendo do método, até 2 anos para voltar ao normal e voltar a ovular. Só estou a aproveitar e esclarecer porque é uma dúvida que muitas pacientes têm tido. Depois alguém me perguntou sobre mulher sem útero pode apanhar o cancro do colo do útero e também se isso diminui o desejo sexual. Acho que é a Isildra que fez essa pergunta. Bom, primeiro, ser um útero depende. Se é uma mulher que não tem apenas o útero, porque lembra, Isildra, lembra desta imagem que eu mostrei aqui? Este é o útero. Aqui temos o colo do útero. Depois aqui temos a vagina. Então, existem mulheres que não têm o útero, mas tem um colo. Esta porção existe. Apenas foi retirado o útero. Esta parte do colo existe. Então, estas mulheres que têm colo, embora não tenham útero, podem muito bem desenvolver o cancro do colo do útero. Acontece isto. Em algumas situações de emergência, em mulheres grávidas, emergências obstétricas, algumas situações de hemorragia, é necessário às vezes tirar o útero. E nesses casos, nós não tiramos o colo, tiramos apenas o útero. A mulher está a sangrar, então precisamos salvar a vida desta mulher. É outro tema, só estou a explicar para poder perceber. Então, removemos o útero e deixamos o colo. Nessas mulheres, é possível sim desenvolver o cancro do colo do útero, porque tem colo. A infecção é no colo do útero. Mas existem outras mulheres que são retiradas o útero todo. Quer dizer, o útero, esta parte de cima e o colo. Para essas mulheres, não é possível ter o cancro do colo do útero, porque para ter é preciso ter o colo. As células, o vírus envolve ou infecta as células do colo do útero. Em relação ao prazer sexual, é mito. A retirada do útero não influencia no libido, no desejo sexual, porque quando nós fazemos a retirada do útero, independentemente de se tiramos o colo ou não, quando tiramos o útero, como vê aqui ilustrado, o útero é isto. Nós não mexemos nem o ovário. Podemos tirar as trompas, porque as trompas, a função da trompa é basicamente 90% da função da trompa é essa de manter a fertilidade. Muitas vezes as mulheres que tiram o útero todo com o colo são mulheres que já não desejam conceber, têm situações de saúde como miomas e outras situações que obrigam a tirar o útero. Normalmente nós tiramos o útero e a trompa, mas nós deixamos o ovário e a libido, o desejo sexual é proporcionado através das hormonas. As hormonas são produzidas aqui nos ovários. Depois elas agem no corpo humano todo, na corrente sanguínea, e dão essa sensação de libido, etc. Então, não tem nada a ver com a remoção do útero. É mito. Mulher que retirou o útero pode muito bem ter uma vida sexual tranquila. Nem mexemos na vagina. A vagina está aqui. A gente corta o colo para lá, a gente remove o colo e esta parte superior e, eventualmente, podemos tirar só as trompas. Deixamos os ovários. Depois, tem a pergunta que diz importância da avaliação pré-gravidez, que foi a pergunta da Sandra. Eu penso que essa pergunta já está respondida.
A consulta pré-gravidez, que é a consulta pré-concepcional, é importante para que a mulher possa fazer uma avaliação, um rastreio pré-concepcional de várias doenças, como eu disse. Tem que se preparar esta mulher do ponto de vista físico, ponto de vista hormonal, tem que fazer alguns suplementos, pode fazer alguns suplementos com ácido fólico e outros, para poder melhorar a fertilidade desta mulher. Esta que é a importância. E tornar esta gravidez, que há de vir brevemente, uma gravidez saudável, livre do HIV, de outras infecções, e da anemia, etc, etc. Esta que é a principal importância de uma consulta pré-concepcional. Depois tem uma pergunta que diz quantas doses de vacina. Acredito que ela esteja a falar da vacina do HPV. Acho que está a falar da vacina do HPV para meninas. Bom, isto depende de país para país. Alguns países já adotam dose única, uma dose só, que se faz no primeiro dia, não é que no dia 0, nessas meninas. Outros países já depende da condição de cada país. Outros já adotam duas vacinas. Muitos dos países já adotam 2 vacinas, que é feita no dia 0 e 6 meses depois. Mas outros países ainda adotam mais uma dose de reforço. Então, isso vai variar de país em país, de programa em programa. Mas é aceitável. Pode fazer uma dose, pode fazer 2, até 3 doses, até mais. E obrigada. Penso que é tudo em relação às dúvidas. Fantástico, doutora Carla, fantástico. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Hoje realmente aprendemos coisas muito importantes. Os exames detectam doenças e o nosso estilo de vida ajuda bastante a prevenir. E é exatamente aqui onde a Neolife entra, não é? Com o compromisso de apoiar com a suplementação. Por questões de tempo, eu preferi partilhar aqui no chat o file que gostava de falar convosco sobre a suplementação. Então, peço que vejam, podem baixar e consultar. Obviamente, não iríamos conseguir esgotar todas as questões aqui nesta sessão. A doutora Carla trouxe bastante informação para nós. Vamos tentar convidar ela novamente para uma próxima sessão e explorar mais outros pontos. Portanto, no file que eu partilhei, falamos de 3 fases importantes da mulher, não é? Que é a fase Desculpa, pré-concepção. Sim, peço perdão a sim, sim, insistência. sim. Queria pedir à doutora Carla, primeiro queria parabenizar os homens que estão aqui no grupo e pedir à doutora Carla para explicar a importância, qual é a importância das mulheres ir à consulta pré-natal com os seus parceiros ou esposos, por favor. Quem Obrigada. fala é a Sandra. Sim, sim. Tá bem. Sandra. Doutora, pode Sim, sim, avançar, eu sim. depois termino com Pergunta um ponto. muito pertinente, pergunta muito importante. Eu, na minha consulta pré-natal, gosto e recomendo, incentivo, encorajo as mulheres a levarem os seus parceiros para a consulta pré-natal. Porque esta atitude é uma atitude que favorece um envolvimento na vida desta mulher, na saúde desta mulher, na gravidez desta mulher. Não impacta de forma positiva só para a mãe, que sente aquele conforto do parceiro, mas também para o bebê que está dentro da barriga da mãe. Este bebê, a saúde deste bebê mental, como é que eu diria, a resposta deste bebê, ainda que a gente não veja, é uma resposta positiva ainda dentro da barriga da mãe. E para a mãe é muito mais positivo, porque mostra um envolvimento, mostra um cuidado emotivo, de afeto. E isto é extremamente importante porque previne, é uma das coisas que previne para as mulheres aquilo que nós chamamos de depressão pós-parto, que é um tema
que eu acho que Beauty faz, faz, faz muito sentido e seria de maior valia para a sociedade moçambicana, não só para todos aqueles que quiserem ouvir. Acho que poderíamos fazer uma apresentação para falarmos sobre a depressão pós-parto, porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são as nuances que estão ali envolvidas com esta doença, pensam que é chilique da mãe, porque é mimada, mas uma das formas de prevenir a depressão pós-parto é envolver o parceiro, é envolver a família na vida daquela grávida, levar as consultas pré-natal, apoiar emocionalmente, apoiar em tudo aquilo que ela necessita ao longo da sua gravidez. Então, é muito, muito importante acompanhar as mulheres, não só os parceiros, mas também os outros elementos da família, a mãe, a sogra, todos aqueles que a paciente se senta à vontade com essas pessoas. É muito bom que participem da consulta pré-natal desta mulher. Empodera a mulher, empodera a família, torna essa assistência pré-natal mais fácil, o seguimento também do ponto de vista do médico, em termos de decisão sobre vários procedimentos, mesmo em relação ao envolvimento para discutir as possíveis formas de parto, falar sobre os desafios do parto, falar sobre aquilo que é o papel da família no dia do parto. Algumas unidades sanitárias, como no Hospital Central, já têm a possibilidade de, por exemplo, no parto, de a pessoa levar um acompanhante. Este acompanhante não pode só ir naquele dia do parto, ele tem que começar por perceber as nuances da gravidez, do seguimento, ainda no seguimento pré-natal. Então, isto é muito positivo, eu encorajo bastante aos homens, é muito importante para esta mulher, não só para o seu bebê que está lá dentro, as energias, essa troca de energia, essa conexão é muito importante para o bebê, também para a mãe e também para nós como ginecologistas e obstetras que cuidamos dessas mulheres, sentimos-nos muito mais seguras para tomar as decisões, para envolver não só a paciente, mas também o esposo sobre qualquer tomada de decisão, qualquer procedimento e etc, etc. Então, espero ter esclarecido, é a Sandra, né? A questão é muito importante. Obrigada, doutora Carla. Obrigada. Esclarecida. Obrigada. Aqui a doutora Sandra Leão também. É, doutora Sandra. Afinal, é a minha colega. A doutora Sandra Ok. é a Doutor, minha professora, foi minha. Deixa-me só falar um pouco sobre a doutora Sandra. Para além dela ser Não, por favor. nós vamos não? convidar, Eu só doutora sinto Sandra, já está aqui o convite para ter bem. presentear-nos também com uma palestra. Eu fico feliz quando posso ter a oportunidade de fazer uma apresentação e ter a doutora Sandra como ouvinte, como alguém que está para ouvir um pouco daquilo que eu sei para poder transmitir, porque ela foi minha professora, hoje ela é minha colega, é alguém que eu estimo muito, que eu aprendo muito a cada dia com ela, então eu fico feliz. Ela não tinha Uau, muito bom. Obrigada. Desculpa, é que achei que essas perguntas são pertinentes mesmo para muito, divulgar. por isso que eu disse Ah, que era muito importante. Eu nem sabia que se tratava da Sandra, minha colega, mas uma pergunta muito boa, que eu me passou, e eu agradeço por ter feito menção em relação a isso, mas é algo que tinha realmente me passado e é algo muito importante. Obrigada, doutora Sandra. ok, Já muito agora, obrigada, Obrigada doutora eu. Sandra. Excelente apresentação. Obrigada. vamos convidar a doutora Sandra para fazer parte da Neolife. Sim, sem dúvida. E a próxima apresentação vai ser mesmo da doutora Sandra. Nós estamos mesmo muito, muito acima da hora, doutora Carla e caras convidadas. Gostava imenso de continuarmos aqui por mais alguns bons minutos. Entretanto, temos mesmo que fechar a sessão. A palestra foi nota 1000, extraordinária. Quero recordar aqui às participantes que a palestra está a ser gravada, então podem contactar a pessoa que as convidou, não é, para ter a gravação assim que necessário.
E também tem o file que eu partilhei aí no chat. Podem apreciar para ver quais são os suplementos que se adequam a cada fase da vida da mulher. E não deixem de nos acompanhar todas as terças-feiras. Teremos palestras de saúde feminina, saúde masculina. Doutora Carla, muito, muito, muito obrigada. Estou a ouvir aqui que temos pessoas que estão em Portugal a também assistir a nossa palestra. Então, foi fantástico. Muito obrigada a todas. Tenham uma noite fantástica. Obrigada, Beauty. Vou aproveitar para vender um bocadinho do meu peixe. Sim. Uhum. Houve Tem que uma participante aproveitar. aqui, a Wendy Macamo, ela pediu o contato da doutora. Eu coloquei aqui no chat também, porque a doutora deixou mostrou-se à vontade para partilhar. Quem quiser contactar a doutora Carla, ela atende no Hospital Central de Maputo, mas também em outras unidades sanitárias. E tem um contacto aqui para WhatsApp. É Eu vou isso, escrever Beauty. aqui. Muito obrigada. Podes fornecer o meu contato para o WhatsApp. As dúvidas Obrigada. são esclarecidas na consulta. O número do WhatsApp Exatamente. é as consultas. As doenças não são tratadas no WhatsApp. No Mas já WhatsApp, pois. é mesmo para ser uma porta de De entrada, uma entrada, sim. facilidade, sim, para Sim, poder terem acesso a mim. exato. Yeah. Mas obrigada, Bill. Estou muito Ok. feliz para mim falar sobre a saúde da mulher. Eu amo, eu gosto e estou sempre disponível, até porque sou membro da Neolife. Estou Sim, feliz. sim, sim. Ok, muito obrigada a todas. Tenham uma boa noite. Até a próxima palestra. Obrigada, doutora Carla. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. 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 Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Essa voz, Boa noite. Boa noite.